Boa tarde, gente. O nosso grupo é composto pela Brenda, por mim, Jaqueline, pela Laura e pela Luísa, e nós vamos apresentar o trabalho final da disciplina de História da Arte Contemporânea. Para esse trabalho, a gente decidiu fazer artes para rede social, inspiradas conceitualmente no feminismo pós-moderno, e essas artes seriam veiculadas num perfil ativista fictício de Instagram. Então, a gente teria um pouco mais de liberdade na criação. O tema que a gente decidiu abordar foi casos de assédio e violência contra a mulher, casos que ficaram famosos por algum motivo, e a gente resolveu utilizar esse tema porque ele vai de encontro com o que as artistas desse movimento trabalham, e como a gente teria um pouco mais de liberdade na questão da representação visual, nós decidimos que cada integrante do grupo iria fazer uma arte de acordo com um caso específico escolhido pela própria pessoa, e no final a gente veria como isso se comportaria em conjunto no perfil do Instagram. Para começar, trouxemos as nossas referências conceituais, então trouxemos algumas artistas desse movimento. Para iniciar, nós trouxemos a Barbara Kruger, que faz imagens manipuladas, então ela pega imagens das revistas que traziam algum preceito em que a mulher era vista como um objeto de beleza, ou uma relação submissa, e pega essas capas e faz uma manipulação por cima, trazendo a sua crítica social sobre aquele preceito. Como ela mesma diz, é dever da revista tornar você a imagem que ela faz da própria perfeição. Então, esses preceitos que eram ditos antes eram muito prejudiciais, porque colocavam a mulher num patamar que talvez às vezes não seria alcançado por todas, e coloca elas numa posição de submissão. A próxima artista que trouxemos é a Sarah Shellsworth. Ela também fazia muita crítica às revistas, especialmente trazendo um pouco mais a crítica ao corpo feminino também, de como as mulheres eram vistas. Nessa obra em específico que a gente apresenta aqui, ela fala um pouco sobre o fetichismo de Freud, especialmente do lado esquerdo da imagem, em que a gente tem um corpo voluptuoso, bonito, o fetichismo, o que seria desejo masculino, sem identidade, então não tem rosto, é apenas o corpo físico, e do lado direito, uma relação de como essa mulher se sente nessa posição, o que seria uma submissão de ela ter de estar usando um vestido super colado numa festa por uma prisão social, senão não seria bem vista. Também com essa intenção de denunciar esse cenário de condição desigual. Um pouco sobre a Cyril Levels também, que foi uma das nossas inspirações. Elas voltam um pouco mais para o cenário artístico do que a sociedade no total. Também falando sobre isso, mas especialmente sobre o meio artístico dos museus, das artes, como elas são vendidas e analisadas. Elas fazem muita crítica em relação à posição da mulher nesse ambiente. Então, existem muitas artistas, mas não existem obras dessas artistas nos museus. Não, elas não têm a visibilidade do mesmo jeito que os homens têm a visibilidade. Tanto que elas apontam em algumas das suas obras que existem muito mais obras pintadas de mulheres nuas, sensualizadas, do que obras feitas por mulheres nesse mesmo ambiente. Então, continuando com as nossas referências conceituais, uma delas é a Laurie Simmons, e ela traz uma estética um pouco mais juvenil, porque ela vai vincular as bonecas nesse cenário que é voltado, na sociedade a gente diz que é voltado para as mulheres, né, meninas, e ela vai pegar essas bonecas e esses cenários fictícios que ela cria para dialogar a questão dos padrões que as mulheres são colocadas, onde os afazeres da casa são obrigação dela e elas precisam fazer tudo isso de uma maneira impecável, uma maneira que é uma obrigação delas. E isso vai também dialogar muito com a perspectiva que passava na época, principalmente de Hollywood, da dona de casa dos anos 50 e aquela visão de algo perfeito, de algo que era impecável, e essas mulheres estavam bem vestidas, de vestido e salto, e meia calça e o cabelo feito, 24 horas, e elas faziam toda a comida, e o marido chegava em casa e elas o alimentavam. Então, conversando muito sobre essa questão do fetiche que tem da mulher ser, além de um objeto, ela também ela é sua serviçal, ela precisa fazer tudo para você, porque esse é o papel dela, é para isso que ela veio. E também sobre esses padrões que elas eram colocadas, principalmente mulheres que no texto falam mulheres de meia idade, e como isso era colocado com elas.
E a outra referência é a Cindy Sherman, e o próprio texto também coloca que ela é uma polemista implacável, achei interessante trazer, porque os diálogos que ela colocava para o meio artístico feminista eram polêmicos tanto para quem estava de fora do movimento quanto para quem estava dentro do movimento, porque ela às vezes também falava muito sobre como a mulher ela é um objeto, a mulher ela é arte. A mulher colocada como arte, ela ainda vai ser um objeto, e vai falar também muito sobre essa perspectiva masculina, né, que a gente tem até como mulheres, de às vezes olhar uma obra de arte e achar que necessariamente está sendo objetificada, porque a gente está olhando com a perspectiva masculina, né, a gente está olhando como se nós estivéssemos pensando como um homem. E ela também vai falar muito sobre a questão de mulheres marginalizadas, e eu acho que o movimento mais importante também, o mais famoso que ela fez, são as steals que ela fazia, onde a, mulheres como tipos de mulheres. A mulher ela é uma persona e ela tinha várias fotografias, é uma coleção de fotografias bem amadoras, pela perspectiva artística, mas ela fazia essa questão de colocar as mulheres como tipos de mulheres. Então, a mulher fugitiva do filme da década de 50, a mulher apaixonada, a mulher no hotel. Então, eram esses tipos de mulheres que você poderia categorizar, né? E outra questão que ela também trazia, que é o exemplo que está sendo mostrado, é a versão ou apontando para a indústria do cosmético, a indústria da moda, que colocava a mulher justamente como um objeto, e aí ela coloca isso como o diálogo da obra dela, que seria essas mulheres com maquiagem excessiva, as roupas nada a ver, colorida, uma maquiagem mal feita, e justamente criticando essa indústria do cosmético que coloca a mulher como algo perfeito de porcelana, que não é real. Bom, sobre as definições visuais, a gente optou pela predominância de preto e branco nas imagens, com alguns pontos de imagem pisciano na tipografia ou como grafismo. A tipografia que a gente escolheu foi a Against, e a dimensão da imagem, ela tem o padrão dos posts do Instagram, que é no formato quadrado de 1080 por 1080 pixels. A gente decidiu criar essas definições para manter um mínimo de coerência entre os posts e não ficar muito destoado no outro. Então, a gente vai apresentar agora os resultados dos posts que a gente produziu. Essa é o primeiro post que a gente colocou naquela imagem anterior, e ele está falando justamente sobre, pegando um pouco daquela frase que apresentou para as Guerrilla Girls, se não estou enganada, que é as vantagens de ser uma mulher artista, ou as vantagens de ser um artista, só que agora falando as vantagens de ser uma mulher na política brasileira. E o caso que a gente está fazendo referência direta é justamente a baixa representatividade feminina que a gente tem na política, né? E eu também não vou entrar em detalhes, porque é uma questão que a gente vai levantar, né, o que é a representatividade das mulheres, qual é a extensão disso, mas trazer essa questão e justamente o momento que a gente está passando, que é a CPI da Covid, a CPI da pandemia, e toda essa questão que está sendo levantada sobre a voz das senadoras que foram convidadas para participar e fazer as perguntas, e como mulher na política, muitas vezes, qualquer coisa que ela fala, ela é dita como desqualificada, histérica, estressada, e como homens falando, às vezes eles gritam falando que a mulher está estressada, gritam falando que ela está histérica. Então, falar que, independente do que a mulher vai fazer, ela vai ser chamada de histérica, estressada, desqualificada, e a gente queria trazer isso, justamente porque o momento está sendo muito discutido a questão das senadoras na CPI. Para esse post, a notícia escolhida foi o caso da atriz e comediante Dani Calabresa. No final do ano passado, a revista Piauí fez uma reportagem detalhada expondo o caso de assédio sexual em que a Dani Calabresa sofreu pelo ator Márcio Smelling, que até então era um dos chefes do departamento humorístico da Globo. Então, para a composição do post foi escolhida a frase "o cara de pau", fazendo referência ao programa de humor que o Márcio tinha na Globo, em dupla com o Leandro Hassum, e caso Dani Calabresa e o silêncio da Globo, porque a emissora fez o possível e o máximo para abafar o caso e não dar muita mídia para isso. No fundo, tem um trecho da reportagem feita pela revista Piauí e um destaque para a frase onde o Márcio diz para Dani Calabresa, após o assédio, que, abre aspas, "eu não tenho culpa do que aconteceu, quem mandou você estar muito gostosa", fecha aspas. Bom, para esse post, o caso escolhido foi o assédio sofrido pela jornalista da Folha de São Paulo em fevereiro do ano passado, a Patrícia Campos Melo, onde o presidente da República, após
As notícias sobre a CPI que estava acontecendo no momento disse que ela, abre aspas, queria dar o furo de qualquer forma para ele, fecha aspas. Foi uma analogia, um trocadilho de duplo sentido, com conotação sexual, sobre a questão dos jornalistas sempre quererem noticiar as coisas primeiro, então dar o furo da notícia. Esse tipo de comportamento é observado com uma frequência bem maior do que a gente gostaria de ver por um presidente da República, mas essa tentativa de silenciar as mulheres a partir de falas que as deixam sem reação, as deixam constrangidas, infelizmente é muito comum. E como essa reação do silêncio, do constrangimento e de não saber como se comportar diante daquilo é, infelizmente, uma reação que a gente comumente tem, a jornalista foi representada atada por uma corda, silenciada, porque nem sempre a gente consegue responder na hora, e a visão dela tá turva, tá com esses riscos na frente para dizer que muitas vezes a gente não sabe como se portar diante desse tipo de situação. O texto tá bem dissolvido na imagem, mas é uma manchete de uma notícia que falou sobre o fato, falando que essa é uma tentativa de silenciar e de calar os jornalistas, principalmente, mas isso acaba se estendendo para as mulheres de uma forma geral, e o presidente é representado de ponta cabeça, porque isso é um valor invertido, a gente não esperaria esse tipo de comportamento de um líder, e toda a imagem do fundo é preenchida por ele sendo repetido várias vezes, então é como se esse fosse o pensamento dominante da sociedade. Bom, e para finalizar, a gente traz outra notícia que aconteceu em 2017, em que um homem tinha ejaculado em uma das passageiras. Ele foi levado para depor, foi preso, mas não demorou nem muito tempo para que ele fosse solto novamente, o que gerou uma grande comoção. Afinal, ele foi liberto de um crime que ele acabou acontecendo, que ele cometeu, né, um abuso, um desrespeito a uma passageira que estava no ônibus. Logo depois surgiu outra notícia de que o mesmo homem que tinha acabado de ser solto foi preso novamente pelo mesmo ataque que ele cometeu a uma nova passageira. Então, a ideia que a gente traz aqui é realmente essa relação de impunidade. Que o homem tem nessa visão de que tudo bem, ele ejacular numa mulher no ônibus, não vai dar nada, ele vai ser solto novamente. E uma reflexão que a gente acaba trazendo aqui seriam as grades que não seguram os acusados, ou o medo que prende as vítimas. Então, as mulheres, nesse sentido, a gente sofre um grande medo de sair na rua, de pensar, será que hoje você assediada, ou ver que um homem está se comportando um pouco mais estranho, ficar um pouco mais com medo e retraída, seriam isso acabaria prendendo a mulher, seria uma prisão social para ela do que prender o que realmente foi acusado de assédio. Então, é uma relação muito louca que a gente acaba vivendo no cotidiano também, que a gente traz de que o espaço público é muito diferente de um corpo público. Eu estou na rua, as mulheres estão na rua não para serem respeitadas, tocadas ou qualquer coisa desse sentido. O corpo não é público, ele deve ser respeitado como qualquer outro. E nessa imagem, para representar toda essa situação, temos o fundo do ônibus e a mulher sendo assediada à frente, sobre as grades, a sombra das grades no seu rosto, de que ela não pode falar. Se ela falar, é uma vergonha, e de que adianta falar se ela falar, o cara foi preso, foi solto de novo, e toda essa situação for se repetir novamente. E tudo isso acontece numa relação muito normal, tanto que as pessoas, no fundo, estão muito vivendo a vida delas, por ser uma coisa muito cotidiana que acontece, e muitas vezes as pessoas nem interferem numa situação dessa. Essa foi a crítica que a gente quis trazer com essa imagem final. Essas são as nossas referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada.